Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de uma cidade muito particular. Um lugar totalmente moldado pela água que a cerca por todos os lados. Essa frase é de um pescador de lá, o Vaninho. Pensa um pouco nela. O mar está em cima e a terra embaixo. Isso aqui não é só uma descrição geográfica, né? É uma forma de enxergar o mundo, de sentir o próprio lugar. E é isso que a gente vai tentar entender hoje. Então, onde fica São José do Norte? Fica lá no extremo sul do Brasil, numa península bem longa e estreitinha, toda de areia. O acesso por terra é complicado por uma única estrada. Por isso, a cidade tem uma identidade muito própria, um ritmo que muitos chamam de letárgico, sabe? Um pouco parada no tempo, totalmente definido por essa relação com o mar de um lado e a Lagoa dos Patos do outro. E para entender São José do Norte de verdade, a gente precisa olhar para a vizinha. Do outro lado do canal está a cidade de Rio Grande, um dos maiores portos do Brasil. O contraste é gritante. De um lado, essa comunidade mais isolada que vive da pesca, da cebola, do outro, um polo industrial que não para. Essa proximidade e, ao mesmo tempo, essa diferença toda é o que define muito da identidade de lá. A vida por lá tem basicamente dois ritmos. Um é o ritmo das marés, da chegada dos peixes. O outro é o do ciclo da terra, do plantio e da colheita da cebola, que se dá super bem naquele solo de areia. É uma dependência dupla, sabe? Do que o mar dá e do que a terra dá. É isso que sustenta tudo. Agora, vamos para o coração da cidade. Se São José do Norte tem um centro onde tudo acontece, esse lugar é a Doca Municipal. E olha, é bem mais do que um simples porto para os barcos. É o grande palco da vida de todo mundo ali. O dia a dia na doca é uma mistura de muita coisa. Você vê os redeiros nos galpões passando horas e horas consertando as redes de pesca. Vê os mais velhos contando histórias, contando piada. É um lugar de trabalho pesado, claro, mas também é onde se socializa, onde a chegada de um barco vira um evento. E todo mundo se conhece por apelidos, tipo prego, tartaruga, cada apelido com a sua história. Ok, agora vamos deixar a segurança da doca para trás e encarar o mar aberto. A vida de um pescador é marcada por uma dualidade. Pensa só, a solidão da imensidão do oceano e, ao mesmo tempo, a camaradagem quase forçada dentro de um barco pequeno. E, claro, o risco que está sempre ali, presente. E para a gente ter uma ideia do que é essa operação, não estamos falando de barquinhos pequenos. Embarcações como o Dom Caetano, o Sinuelo do Mar, são barcos grandes, que levam 10 homens e passam semanas em alto mar. Cada nome desses carrega incontáveis histórias de viagem. Essa frase de um pescador de lá, nossa, ela resume tudo perfeitamente. A percepção de segurança muda completamente. O que parece uma fortaleza no porto lá fora, diante da força do oceano, vira uma coisinha frágil, minúscula. É uma lição de humildade que o mar ensina rápido. E aqui tem um detalhe que revela a realidade brutal dessa profissão. A tatuagem. Ela não era só estilo, não. Era uma precaução trágica. A ideia era que, se acontecesse o pior, se alguém se afogasse e o corpo ficasse irreconhecível, a tatuagem seria a última chance de saber quem era. É um lembrete constante do perigo de cada viagem. Mas olha, o perigo do mar não é a única ameaça que eles enfrentam. A comunidade hoje vive uma crise que vem de fora. Uma maré de mudanças que ameaça afogar a base de tudo que eles conhecem. E essa ameaça tem nome: pesca predatória. A chegada de barcos imensos de outros lugares, com tecnologias super avançadas e práticas que não se preocupam com amanhã, começou a acabar com o peixe que sempre sustentou São José do Norte. É uma competição completamente desigual. E quem sente isso na pele, no dia a dia, são os pescadores mais experientes, como o seu Russo. O que ele diz torna a crise real, palpável, não é um número numa estatística. São os peixes que faziam parte da vida, da comida, da economia deles e que simplesmente sumiram. Quando o peixe desaparece, é o modo de vida inteiro que desaparece junto. Com o peixe cada vez mais raro, a competição ficou assim, feroz. E daí surgiu uma coisa fascinante. Uma espécie de jogo de gato e rato em alto mar. Achar um bom cardume virou um segredo valiosíssimo. Então eles começaram a usar códigos no rádio, linguagens secretas para avisar só os barcos amigos, enquanto os outros tentavam desesperadamente decifrar. É uma guerra de informação, de blefe acontecendo o tempo todo. Diante de tanta dificuldade, de tanta incerteza, o que é que mantém essa comunidade de pé? Vamos ver um pouco como a cultura, as tradições, as crenças funcionam como uma âncora no meio de toda essa tempestade. A vida não é só trabalho e preocupação, claro. O calendário deles é todo marcado por rituais que fortalecem os laços entre as pessoas.
A fé aparece forte na procissão de Nossa Senhora dos Navegantes, quando a frota inteira vai para o mar para ser abençoada, e também nas oferendas para Iemanjá na praia. A alegria explode nas festas de São João, nas fogueiras e nos bailes, que são eventos sociais super importantes. Tudo isso é a cola que mantém a identidade do lugar. E assim, a gente volta para o começo, para aquela frase do Vaninho. Agora ela ganha um significado muito mais profundo, não é? Não é só sobre a geografia. É uma metáfora para uma vida inteira vivida sob a pressão constante de uma força maior, imprevisível. Seja o mar, seja a economia, sejam as mudanças do mundo. Eles se sentem como uma ilha, vulneráveis, mas ao mesmo tempo resilientes. A história de São José do Norte, no fim das contas, nos deixa com essa reflexão. Num mundo que não para de mudar, onde todos nós, de certa forma, enfrentamos as nossas próprias marés, o que será que a gente pode aprender com uma pequena comunidade que vive, trabalha e festeja, sabendo que a terra em que pisa está metaforicamente sempre abaixo do nível do mar?